Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas, ele tem apoio do jornal Empresas e Negócios, nosso parceiro de primeiríssima hora, e da Casa Canon. No programa de hoje, nós trouxemos uma convidada bastante especial para um assunto idem. É Fátima Corradini, que vai nos explicar, afinal, qual é o propósito da alma. Obrigado pela sua presença, Fátima. Nelson, obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade, é um prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso. A Fátima, ela é consultora em negócios conscientes. Ela é especialista em felicidade corporativa e mentora de propósito da alma. Como se vê, é uma profissional toda especial, com temas bastante especiais. Ela tem uma trajetória de 20 anos na área de saúde e hoje se dedica a apoiar pessoas e empresas rumo ao equilíbrio e ao impacto positivo, como ela mesma gosta de dizer. Fátima, para a gente começar a nossa conversa aqui, afinal, o que é um propósito de alma? Olha, Nelson, você sabe que tá muito na moda falar em propósito, né? Eu gosto Sim, de afirmar que tomara que essa moda pegue, e quanto mais pessoas estiverem atentas e focadas nesse assunto, é um ganho para todos nós, né? Para a própria pessoa e para o entorno. O propósito da alma, ele tem uma origem, assim, um pouco mais profunda. Quando a gente fala em experiências da nossa alma, né, se a gente pensar de uma forma mais ampla e muito menos estática, né, do que somente uma existência, a gente imagina que a gente vem com uma missão. Cada um de nós, individualmente, tem a sua missão nas suas passagens pela Terra, né? E o propósito da alma, ele traz a essência do ser humano. E através dessa essência, quando a gente se conecta com ela, é capaz e é possível que a gente incorpore às nossas atividades o nosso propósito de vida. ou seja, nós já nascemos com um propósito de alma. Nós já nascemos, nós somos um propósito, né? Então nós já nascemos com esse propósito, com essa missão. E como descobrir? Eu digo que a gente nem descobre, nós nos Hum, reencontramos com ele. E existe todo um processo, né, cientificamente já estabelecido, com alguns elementos e algumas atividades. E claro que eu gosto sempre de trazer a espiritualidade sem a conotação religiosa, mas a espiritualidade como essência mesmo. Então a gente explora a sua individualidade. Então o propósito nada mais é do que a sua singularidade em movimento, em ação no mundo. Você tem alguma iniciação espiritual? Eu tenho várias. Várias. É, tem jeito. Eu tenho várias. Eh, eu entendo que nós temos um caminho, né, nós temos uma fonte de origem, e até mesmo as religiões, elas trazem aí dentro das suas doutrinas, né, um caminho para o mesmo lugar, né. Então eu sou espiritualista, né, eu não tenho uma religião, não sigo uma religião Tradicional. tradicional, mas eu entendo que a condução, e eu digo que até que se for para nomear minha religião é o amor, que eu acho que é a essência de cada um de nós e é aquilo que quando em prática a gente segue o caminho correto e a gente faz as coisas sem margem de erro. Então, a espiritualidade para mim nada mais é do que a minha existência. O propósito de alma, ele se confunde com o propósito de vida ou são coisas distintas? Ele é carreador do propósito de vida. Porque o nosso propósito ele é evolutivo. O propósito de vida ele é evolutivo. Então, independente do lugar onde você esteja, a atividade que você esteja fazendo, você é capaz de incorporar esse seu propósito de alma em alguma atividade, porque o propósito de vida é uma ação, é um De verbo. forma consciente ou de forma inconsciente? A maioria das pessoas faz de forma inconsciente. E aí, quando a gente toma consciência dessa realidade, a gente potencializa. E aí que a gente entra em contato com um estado de plenitude,
né, de atingir o nosso máximo potencial, porque aí você reconhece aquela essência que você tem e o potencial que você tem E nela. você acredita que todos nasçam com um propósito de alma, independentemente do núcleo sociocultural? Completamente, completamente. E ele vai se desenvolver aí a propósito de vida de acordo com o estágio atual da pessoa e vai ter o caminho evolutivo juntamente com o nosso caminhar, né, com a nossa jornada. Por isso que muitas vezes o nosso propósito, ele muda a forma como ele atinge e causa um impacto nas pessoas, mas a essência dele não muda. Você disse que tem gente que passa um período da vida sem saber que tem esse propósito de alma. Ele vai, digamos assim, por instinto, sendo guiado por instinto. E quem é que detecta isso daí antes, num curto espaço de tempo? Isso é alguma evolução que a pessoa possa ter, alguma sensibilidade maior, tem um QI mais alto, tem uma família que já introduz a pessoa, né, nessas práticas. Quem descobre antes, que característica tem, o que o leva a isso? Nelson, você sabe que, assim, um dos grandes movimentos na vida que nós temos e que a grande maioria de nós, se não todos, passamos, são momentos, de dor, movimentos de recalcular rota, momentos de impacto, que te geram uma emoção muito forte. E isso faz tudo que faz você olhar para dentro, parar por um momento, sair do automático e ou precisar resgatar força, ou resgatar a origem, ou direcionar caminho, tudo isso que faz a gente olhar para dentro, é o que faz a gente se reencontrar com o nosso propósito. E todos nós somos forçados a essas Com paradas, às certeza, vezes algumas vezes na com vida, né? certeza. Por isso o impacto da pandemia e por isso, o propósito está tão em moda hoje, porque nós sofremos um abalo emocional muito forte, todos nós. E isso fez que a grande massa parasse e olhasse para dentro. Então não é uma coisa, claro que tem, tudo está É envolvido. uma conspiração universal isso Eu daí? acredito muito. É. É, é um Você movimento acha que é algo de que extrapola o transição. entendimento do ser humano e do próprio eixo de rotação da Terra? Eu acredito, Nelson, porque se a gente parar para pensar o rumo que a gente está levando, precisa existir um momento de parada. Nem todos estão nesse momento, nem todos param para escutar. Tem muita gente que debocha, que sai andando, mas existe uma grande legião, eu falo, que você vai encontrando no caminhar, assim, e você vai falando, ai, nós somos da mesma legião. Isso tem se fortalecido. Eu acho que isso é um grande impulso para E uma você transição. reconhece os iniciados com facilidade? A gente se reconhece. A gente se reconhece. A propósito, você escreveu um livro sobre esse tema, Propósito de Alma. Um livro que está no prelo. O que você pode adiantar para a gente? Esse livro, Nelson, ele traz a minha trajetória como pessoa, como profissional, como filha, e o que eu entendo da minha trajetória e o que eu pude ver nesse caminhar é que por que que eu juntei a questão do propósito das empresas e o propósito de vida, né? Que o propósito da alma, na verdade, o título dele é Propósito da Alma, fazer o que veio para ser nos negócios e na vida. Essa junção é exatamente isso. A gente passou por grandes movimentos aí na área do trabalho, completamente focados, completamente direcionados. E a gente está colhendo um resultado dolorido hoje disso, né? Tá aí um movimento que tem sido feito pelo Ministério do Trabalho por conta da nossa saúde mental. Os chamados riscos psicossociais. Exatamente. Aliás, nunca se falou tanto em saúde mental como agora, né? É, exatamente. Essa é uma daquelas paradas obrigatórias, não da pessoa, mas de toda a De sociedade, é toda a isso? sociedade. Ela tá assim tomando uma abrangência muito grande. Né, eu acho que não tem como a gente negar que esse é o momento. E o livro, ele traz exatamente a relação do nosso propósito de vida em conjunto com o propósito das empresas. Eu trago a questão dos riscos psicossociais, porque para quem vem aí com uma trajetória de CLT,
tem as suas marcas, né? Eu não sou diferente de ninguém. Então, e o que que a gente faz com tudo isso? Qual é o caminho que a gente consegue trilhar a partir daí, tendo a consciência, porque eu acho que o primeiro passo para a gente é a consciência, né? Tomar a consciência de onde nós estamos, qual é o nosso estágio e para onde a gente quer caminhar. E existe um caminho muito mais leve para se trilhar do que o que a gente tem feito até hoje. E esse livro traz isso, traz atividades práticas, traz exercícios, traz relatos, Você diz como resolver isso daí também, é isso. digo como resolver. E essa sua experiência com base em estudos espirituais, é com base em psicologia, é tudo junto, é sua experiência de vida, é sua criação? Como é que foi o processo de construção do livro? Eu passei por um momento, né, de impacto que foi a partida dos meus pais. Então, inclusive, hoje faz 4 anos. Para mim é especial estar aqui porque todo passo que eu dou em direção a isso é em homenagem a eles. Eu até, desculpa se eu me emocionar. E é um belo momento e te agradeço até essa lembrança. Para nós, em especial, é uma honra poder sediar essa É, conversa, né? é um presente. Assim, você hoje está me oferecendo um presente que eu posso entregar para eles como resposta, né, ao caminho que, por conta desse movimento, eu acabei seguindo. Então, nessa partida deles, Na que verdade, foi eles que te ajudaram foram a evoluir espiritualmente, é muito, isso? muito. Meu pai sempre teve um caminho de estudo autodidata, ele era ocultista, e então ele teve um caminho, assim, uma trajetória muito bonita, individual. Até com a partida dele eu descobri livros escritos, manuscritos, que foram Olha me aí. doutrinando e me direcionando para essa linha de estudo. E nesse momento, Nelson, eu tive uma lembrança de que aos 12 anos de idade, meu pai me trouxe um tema. E tudo que meu pai falava, eu gostava de registrar, anotar, porque ele tinha uma bagagem muito grande, então tudo eu anotava. E ele me trouxe esse tema que se chama registros acásticos. Opa, Você conhece? bas- já ouvi falar. É. Então, eu passei a minha vida sabendo o que era isso e associando ao meu dia a dia, mas eu nunca conversei com ninguém sobre isso. E nessas andanças que a Que gente não é um tem. assunto simples, né? Não, então, mas toda vez que aquele momento me remetia àquela explicação, eu falava: "Ah, são os registros acásticos", e segui minha vida assim. Nessas andanças pela internet, Uhum. eu encontrei uma moça com a minha letra e com o meu sobrenome, então era FB Corradini. Nossa, Aí me chamou a atenção, eu fui olhar, inclusive eu é sempre gosto muita de honrá-la, coincidência, né? que é a Fernanda Corradini. E quando eu entrei na página dela, a primeira página vinha com registros acásticos. Aí, como tudo já era muito assim significativo e eu estava explorando muito os estudos dele, quando abriu aquela página, falei, nossa, tem alguém que fala sobre isso, fui ver. Acabei me aproximando dela, fiz, Tem algum parentesco ou só não que nós coincidência? saibamos, não, mas a gente já estabeleceu um parentesco De alma. de alma. Exatamente. E aí eu fiz a leitura dos meus registros. Os registros acásticos, o que eles são? São bibliotecas universais que têm o registro de todas as almas. Todas as experiências que as nossas almas viveram estão registradas ali. Então é como se fosse um mundo paralelo que continua acontecendo ao mesmo tempo que aqui. E ele fica no éter, né, que a gente chama, que é um espaço sem dimensão. E após essa leitura, você traz alguns questionamentos, ela traz algumas informações. Após essa leitura, eu acabei estabelecendo mais ainda o meu caminho e trouxe muitas respostas para mim. Com o passar do tempo, ela me chamou para fazer essa formação. Aí eu fiz a formação e comecei a praticar essa atividade. E vim descobrir depois que meu pai fazia, que eu não sabia. E que, inclusive, Ele não falava para ninguém, é isso? não, ele comentava, inclusive, com essa pessoa que me falou, que é um primo meu, que eles estudavam juntos, mas assim, não é uma coisa que ele falava comigo. Ele só me ensinou o que era. E ele fazia essas leituras, treinava, ensinava,
E, inclusive, segundo meu primo, ele frequentava reuniões nos registros, reuniões do século XVII. Ele era integrante Olha dessas aí. reuniões. Então, assim, tem muita coisa simbólica nisso tudo, mas Uhum. trouxe muita resposta para mim. Agora, trazendo para o mundo corporativo. A gente falou da questão da saúde mental, das paradas Sim, obrigatórias, etc. Como é que se aplica esse teu conhecimento nas empresas? Você faz um trabalho de consultoria? faço. Eu faço o trabalho individual e o trabalho nas empresas. O trabalho nas empresas, ele gira mais em torno de gestão, né? Então, setores que apresentam mais alta rotatividade, que tem alto absenteísmo, já tudo que traz aí a nova norma já é um trabalho que eu executava antes. E eu executava ele, Isso Nelson, tem a ver com a NR1, né? hoje Que a tem, propósito é o que exatamente. está em alta, É, até porque está entrando em vigor agora, né? isso, agora em maio. E eu já, quando eu saí do mundo corporativo, eu entendi que era isso que eu sabia fazer, era levar tranquilidade, harmonia, agregar a equipe, levar motivação, levar um propósito, identificar os talentos das pessoas. E aí eu fui me formando para poder estruturar isso, né? Essa consultoria. Uma questão importante que eu acho que é oportuno colocar. Tem gente que acredita, que gosta, que acompanha e que vai te dar bastante corda ainda Sim. para continuar. Mas tem o outro lado também, de pessoas que não vão aceitar de primeira esse tipo de coisa. Você nunca encontrou alguma resistência? Alguém achando que você estava um pouco viajando na maionese e falou: por favor, Fátima, volte para o planeta Terra, Você sabe, Nelson, que isso existia enquanto eu era CLT muito, né? Muita coisa eu fazia escondido, porque não era bem visto, de uma maneira de uma geral. maneira geral. Hoje, Cheirava a esoterismo, é isso? na verdade, aí você está dizendo a questão da espiritualidade, né? Sim, Não, sim. a espiritualidade, realmente, eu só incorporo a Porque espiritualidade. você vai colocando as suas pitadas É, pessoais, tudo aquilo que a gente coloca um pouco coloca, da gente, né? coloca, Quando se tem sensibilidade, é. evidentemente, que é o seu caso, né? Sim, mas na verdade, assim, muita coisa que eu, de certa forma, recebo da espiritualidade, eu trago para a prática. Tanto que no livro, quando eu falo de espiritualidade, eu não nem uso o termo espiritualidade, eu uso o termo consciência integral. Porque realmente a espiritualidade ainda é alguma coisa estranha para se falar E abertamente. como é que você recebe da espiritualidade? Você usou essa expressão agora. Isso vem por incorporação, por sonho, por intuição? Vem por intuição. E algumas vezes é uma voz na minha consciência. Então, se eu parar para fazer o meu ritual, aí eu consigo ver e consigo ouvir. Agora, no dia a dia, quando eu preciso trazer algum apoio, aí eu trago na intuição. E aí, nessa sensação mesmo Isso de consciência, te ajuda bastante na questão da saúde mental? completamente. Completamente. Até porque a prática, Nelson, é a meditação. E a meditação, ela já traz a gente para um estado de presença. E o estado de presença te blinda de muita coisa, da ansiedade, né, do medo. Então, ele já te traz um equilíbrio. Eu fico imaginando esse tipo de conversa numa chácara, num domingo, ao canto dos pássaros, deve ser uma coisa maravilhosa e tudo vai encaixando. Mas no mundo corporativo, numa sala fria, com ar-condicionado a 17 Sim. graus, com um chefe de cara amarrada, como é que você Não, leva esse tipo de Nelson, coisa? eu Como é que só. você introduz o pensamento, a discussão, e isso até que ponto impacta na sua metodologia de trabalho? Na verdade, assim, a espiritualidade dessa forma, ela só entra em questão quando realmente existe um ambiente próprio para isso. Em contrapartida, existe a ciência e toda a metodologia que a ciência traz.
né, com todas as práticas, com todas as ferramentas que eu tenho para trabalhar. A intuição e a sensibilidade a gente usa no lidar com as pessoas, né, no respeito às diferenças. Então, a espiritualidade em si, dessa forma como a gente está conversando aqui, é realmente para quem tem o acesso, né? Ela não é imposta, porque ela tá embutida em todas as Até ações. porque tem gente que não vai aceitar e eventualmente Não, pode resistir a isso, né? com certeza. Nós vamos falar já já no segundo bloco sobre lideranças. Voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com a nossa entrevistada de hoje, Fátima Corradini. Ela trata de propósito de alma. Fátima, como é que a gente integra as lideranças nesse processo todo aí? A liderança ela está completamente envolvida nesse processo, né? Ela está no meio do sanduíche, né? A gente costuma dizer. Ela está ali uma localização muito estratégica. Ela sofre os impactos tanto da alta direção quanto da força de trabalho, e ela está ali para fazer essa condução e todo esse movimento acontecer. A melhor forma dela participar e poder contribuir nesse momento realmente é a participação. Você tem que fazer uma política de convencimento para elas se integrarem ou elas vêm naturalmente? Normalmente vem, Nelson, porque existe uma carência do olhar para o líder, né? Existe uma exigência muito alta, mas uma carência de um olhar e de uma escuta maior para a liderança. Se a gente pensar que ela lida com, né, dependendo do ramo, com tantos níveis, né, de trabalho, de consciência, e o quanto que essa liderança precisa permear entre eles de uma forma homogênea e equilibrada. Então, tem momentos que ela precisa ali de um olhar que muitas vezes ela não tem. Então, esse nosso momento atual, ele vem como eu falo que vem como um abraço, né? Eu gosto de usar os termos mais que nos aproximam, porque é o que a gente precisa, né? Eu fui líder por muitos anos e a gente realmente patina muito em atender uma demanda, em produzir um resultado, e manter o equilíbrio e não deixar a corda estourar de nenhum lado. E Então, se vê, em algumas ocasiões, imagina, tomando pancada dos dois dos lados, né? dois lados. É um estágio solitário, A NR1, que entra como força de lei agora, ela ajuda bastante? completamente. Você sabe que, ao primeiro olhar, né, muitas empresas se colocaram, e muitos profissionais também se colocaram num papel de defesa. A gente precisa se defender, porque agora o governo está vindo com tudo. E na verdade é porque a gente tem uma cultura de apagar incêndio, né? A gente paga os custos do alto absenteísmo, do alto turnover, e a gente está acostumado a viver assim. E na verdade a normativa ela está vindo com uma intenção prevencionista. Ela chega em boa hora. Chega em boa hora, em ótima hora. Eu acho que é no último minuto. Conheço os borderline da vida, os burnout, tendem a desaparecer, vão sofrer o impacto e ter uma redução significativa, ou é um processo de transição que ainda vai demorar um pouco? Como É, é que você eu enxerga? acho que é um processo ainda de transição, mas a gente já vai ter o olhar para isso, né? Coisas que antigamente a gente estava acostumado a passar por cima, então ninguém valorizava a saúde mental no trabalho. Era uma questão assim de afasta, vai para casa, não serve mais, né? E não se olhava isso com cuidado, Você é, tratava funcionários como peças descartáveis, né? descartáveis, substituíveis, né? Então, e aí é aí que a gente Bom, estava acostumado. substituíveis somos Somos todos todos, mas até assim, hoje, na né? questão do valor, né, do por que que Do aquela respeito, pessoa né? exatamente, por que que ela chegou àquele nível, qual é a responsabilidade que a empresa tem nisso, ou o que ela poderia ter contribuído se a responsabilidade não é dela. Então é essa integração, O acolhimento, o né? acolhimento.
Então, eu acho que a tendência é, primeiro, a gente identificar isso realmente. Então, o mapeamento das empresas hoje vai trazer uma realidade que a gente talvez ainda não conheça. Você acha que tende a surpreender? Com certeza tem muita coisa subnotificada aí. E a própria pessoa ainda não se identifica com uma necessidade de acompanhamento. Porque a gente está acostumado a atropelar, né? A dar conta. E a gente vai mascarando muita Para as coisa. empresas, o que isso impacta no dia a dia delas? Você acha que elas, com essa política mais humana, digamos assim, elas tendem a melhorar a produtividade, elas tendem a expandir mais mercado, elas tendem a ficar mais fortes, ou tendem a gastar mais dinheiro e se perder no meio do processo? Antes da gente falar da NR01, né, dessa nova redação, já existia um movimento que trazia a questão do capitalismo consciente, né, que é trazer as empresas para um movimento mais sustentável em todos os sentidos. A questão da felicidade corporativa já tinha esse olhar, e já tem estudos que comprovam que tanto o capitalismo consciente quanto a felicidade corporativa ela aumenta em 7 vezes o lucro dessa empresa. Porque quando você traz as pessoas para um valor que não se mede, você fideliza seus funcionários, você não precisa se preocupar com a atividade dele enquanto você se preocupa com ele, porque é tudo uma questão de. É uma cadeia, né? De. Você trabalha, digamos, o intangível de forma natural. Exatamente. E aumenta o tangível, isso sem dúvida nenhuma. A gente vai ter um processo, claro, de transição, de aceitação, não só pelas empresas, mas pelo trabalhador também. Porque eu digo, tem muito trabalhador que também não está preparado para esse momento. Porque nós temos uma cultura muito difícil, né? E aí entra a questão da cultura organizacional. É uma Que, questão. aliás, você trata disso no seu livro, não é isso? Exatamente, é. O tema que eu conduzo tanto na NR01 quanto no meu livro é a cultura organizacional. É o quanto ela é essencial e o impacto dela favorece na questão da gestão dos riscos psicossociais. No caso de uma empresa brasileira, de uma empresa multinacional que já traz uma outra cultura, Cultura. você vê diferenças para a aplicação dessa nova metodologia de Com- trabalho? Completamente. A gente já tem, na Europa, por exemplo, isso já funciona há muito tempo, já Então, é uma empresa comprovado. digamos, uma filial europeia que atue aqui no Brasil, pode-se esperar que ela absorva mais rápido? Ela já tem, inclusive, práticas que favorecem a isso. Eu acho que vai ser uma questão de adequação e aí também uma incorporação maior do trabalhador. Porque muitas vezes essa empresa ela fornece esse benefício, vamos dizer assim, né? Essa forma de lidar, e o colaborador ainda não absorve E as isso. empresas de origem asiática e norte-americana? Elas têm uma cultura já diferenciada, né? Mas eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho ali, porque ali tem uma visão de produção e lucro, né? Então talvez aí passe por cima de alguns quesitos mais A delicados. disciplina férrea da empresa asiática, ela não te ajuda na implementação de novos processos? A disciplina ela vai ajudar em todas as questões, né? Eu acho que aí já é um grande ganho. Eu não tenho experiência com nenhuma empresa asiática, mas eu acho que, dentre todas as dificuldades, eu acho que ainda a gente vai encontrar nas nacionais, nas empresas nacionais, uma maior resistência. Essa questão de saúde mental, de novo, que é pauta obrigatória hoje em dia numa discussão um pouco mais ampla, como a gente está tendo aqui. Tem um pouco de negligência de parte de algumas diretorias que acabam tratando como um fator secundário. Tem muito mimimi nessa história. Como é que você enxerga isso? Em que ponto que nós estamos exatamente? É aquilo que eu falei, né? A saúde mental sempre foi tratada como um assunto secundário, porque paga-se o preço. E não se olha para isso porque isso puxa a responsabilidade.
E a empresa, para ela parar e ter uma responsabilidade humana, ela precisa ter isso embutido na sua cultura, que não é o perfil da grande maioria das nossas empresas. O mimimi existe em tudo, né? Mas eu acho que a lei ela veio E muito esse é um clara, problema sempre, né? Porque você sempre. não sabe até que ponto, qual é o ponto de corte, né? Ó, daqui para Exatamente, cima é exagero, você exatamente. corta. Por isso que a introdução dessa norma e toda a prática que a empresa vai começar a aderir, ela precisa de uma conscientização inicial, tanto da parte da diretoria quanto da parte do trabalhador, para que a gente consiga um resultado e um diagnóstico mais fidedigno, né, frente à realidade, sem incorporar esse mimimi e sem a questão da desvalorização do tema, né? Você falou que o trabalhador também nem sempre está preparado. Você já fez alguma palestra, alguma exposição junto a sindicatos, junto a organizações de trabalhadores, como centrais sindicais? Sim, sim. E você sabe que as E como é reações que foi a é, aceitação? é assim, dá pra gente sentir de tudo, dependendo da empresa, claro, né? Se o clima ele é um pouquinho mais hostil, assim, as pessoas não querem nem ouvir, porque sabem que Ah, vão é? voltar para a realidade e aquilo vai deixar de existir. Mas sempre tem umas pessoas no meio que acabam incorporando aquilo e tem uma esperança e já é um disseminador de positividade Um dentro da agente equipe, de transformar multiplicador, né? isso. Então tem de tudo, Nelson, mas assim, ainda é um tema com alta resistência para permear. Mas não deixa de ser uma evolução, né? Não, e assim, agora eu digo que realmente depois da pandemia a gente teve uma mudança muito grande. As pessoas têm tido grandes movimentos aí por busca de significado. E quando a gente traz um tema de propósito, traz um tema de felicidade, você aproxima um pouco mais ela do seu próprio significado. Isso já traz uma consciência diferente, até para o dia a dia no trabalho. Você acha que esse é um assunto que deva ser levado para casa? Completamente. O trabalhador, a trabalhadora, eles podem e devem discutir isso em família? Com certeza, Nilson. Facilita a vida? Muito. Se a gente pensar que eles levam o contrário disso, né? A gente, como eu sempre falei, como liderança, a gente não lidera uma pessoa, a gente lidera uma, mas pelo menos umas três junto, que vem depois dele, o que Vem ele a leva para família, né? casa. Então, com certeza, esse é um tema que, quanto mais disseminarmos aí, vai. Tanto que existe já o projeto de felicidade nas escolas, né? Para pegar essa turminha aí em fase de construção também. E como é que é isso daí? Do que ele trata? Como é que ele carreia a pessoa para o objetivo? Ele vai conduzindo, de acordo com a idade, a questão de um projeto de vida. Ele vai estruturando, reconhecer emoções, sentimentos, sonhos, até chegar na formação ali do ensino médio com um projeto de vida instaurado. Então, ele vai constituindo essa criança e essa formação, A criança e o adolescente, eles absorvem rápido isso? absorvem muito rápido, muito rápido. A criança normalmente sim, né? Mas É, e o mas adolescente, você já está. que é sempre considerada aquela faixa problemática Sim, etária e tal, sim. historicamente, É, né? por isso que começa de pequeno, né? A gente já começa ali na base escolar, então isso vai Você trazendo o acredita que tema. nós teremos profissionais mais saudáveis no futuro, uma sociedade corporativa mais ajustada? Eu só acredito nisso, Nelson. Só acredito. A gente está numa fase de transição bem delicada, né? Eu acho que as gerações aí têm um conflito grande, mas é no que eu acredito, é nessa harmonia e nesse. É por isso que eu tô aqui. A gente tem um modelo próprio para tratar dessas questões. Isso tudo que nós estamos falando aqui já é um consenso internacional, Sim, a grande metodologia vem, né, vem de fora, e aqui é claro que a gente vai adequando às vai necessidades, tropicalizando. vai de acordo com a realidade, até porque ele precisa realmente não ser uma coisa engessada, né, e pré-moldada. A gente tem aí diversas realidades, no próprio Brasil a gente tem uma diversidade muito grande, né, de realidade. Então, o conceito ele existe e aí ele se adequa à realidade da empresa, das pessoas que trabalham, de toda a oportunidade que se tem ali, e com esses recursos a gente constrói.
os Isso tem projetos. uma carga muito forte de psicologia, não tem? Tem, sempre tem. Você, para implementar programas, para fazer mudanças, você trabalha sozinha, você trabalha com uma equipe multifuncional, Sim, como é que é? principalmente a psicologia, né? Existe aí um profissional que é indispensável nesse momento. Então, de acordo com o projeto e com a empresa, a gente agrega os profissionais para poder trabalhar até educador físico, a psicologia, a parte financeira, aonde precisar trazer um conceito mais humanizado, a gente soma Isso, forças. por hipótese, a gente está falando de empresa média para grande. Agora, vendo o outro lado, as empresas pequenininhas, as menores, como é que elas vão sobreviver a esses solavancos todos? Como é que elas vão se adaptar? Como é que elas vão se adequar corretamente? Muitas vezes com carência de recursos, até para investir um pouco mais na área. O que você diria para uma empresa de pequeno porte? Eu tenho tido contato com algumas empresas de pequeno porte que, por incrível que pareça, têm se preocupado muito em atender esse momento, né? E estar ali de acordo com o que a lei vai pedir, por exemplo. E eles têm uma disposição maior e eu acho que o engajamento é mais fácil também. As pequenas empresas, elas têm um conceito assim de unidade, de ambiente familiar, de troca mais próxima, que acaba favorecendo a qualquer implementação de ferramenta, de prática. Então, eu não vejo dificuldade nas pequenas empresas. Quer dizer, o custo é menor, mas o tempo de trabalho vai ser menor também, e tudo E o vai engajamento se é maior, ajeitar né? com engajamento Engajamento maior. maior. Quer dizer, então você, Porque o maior ao invés de dificuldades, você vai ter facilidades vai até ter em trabalhar com a pequena empresa. exatamente, até porque o maior recurso que a gente precisa são as pessoas. E o interesse em que isso aconteça. Porque o investimento, se a gente pensar na lei em empresas de pequeno porte, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer o diagnóstico do seu nível de risco psicossocial, por exemplo. A gestão desses riscos, como as grandes empresas que têm que fazer a gestão, a intervenção e o monitoramento, as pequenas empresas estão isentas dessa atividade. Mas fazer o Sim, até diagnóstico. porque abaixo, é acima de 100 Ah, funcionários, isso né? é. E Porque a então, empresa que tem 20, exato. 25, É. Ela faz ali o diagnóstico, vê em que nível está, mas assim, e adere pode muito atuar preventivamente também. completamente, completamente. E elas têm realmente assim, a solicitação para palestras, workshops, vem muito de empresas pequenas, de pequeno porte. Então elas já têm esse movimento. Eu acho que a proximidade já traz a liberdade de solicitar. Vamos falar sobre tal tema? Tem um tema que está mais em alta, ou dois ou três estão passando por alguma situação, então já se faz um movimento em relação a isso. Eu acho que é mais fácil. Para a empresa, vamos imaginar que tenhamos algumas empresas no ponto zero. Ah, já li alguma coisa, já ouvi falar sobre, mas não andou nada. Uhum. Quais são os primeiros passos para a sua efetiva transformação? O primeiro passo é esse mapeamento inicial, é esse diagnóstico inicial. É onde você faz uma abordagem com seus colaboradores, faz um questionário e você entende qual é o nível do risco que você tem nessa empresa. E aí, a partir daí, você consegue identificar quais são os riscos que você tem Se ali. você detecta um risco muito alto, você entra com alguma política emergencial ou, ou vai ter um tempo médio de adequação para os novos programas? Não, com certeza vai ter um tempo aí para adequação, para implementação de políticas, de práticas. E aí você pode partir de acordo com o que é o que traz esse levantamento. Qual é o foco, qual é o olhar que precisa ter em relação àquele risco, né? Então, porque ele pode vir de diferentes fontes, até um atendimento ao cliente pode ser um risco psicossocial. Então, dependendo de qual é a fonte desse risco, a origem desse risco, aí você atua com a intervenção. Quem é que te dá mais trabalho? Comércio, indústria ou serviços? Pela sua experiência profissional, Pela minha experiência profissional, área da saúde. área da Área saúde. da saúde. Ela é A- mais chatinha de lidar, digamos assim? Ela é muito delicada porque
o hospital ele já engloba diversas atividades num centro só. Então você tem todas as áreas ali, né? Eu falo que é um ambiente muito completo. Você tem compras, você tem finanças, você tem marketing, você tem tudo dentro de um É o hospital. microcosmo. Então, são diversos níveis de trabalhadores. Você vai da linha operacional até uma linha assistencial de alto nível. Então, eu acho que aí é mais delicado, porque não dá para você tratar tudo por igual. E os riscos diferem de forma assim absurda, porque a gente tem várias entradas e várias relações e várias condições para que o risco aconteça. Diferente de uma empresa que já tem uma linha, né, que você consegue mapear melhor. Então, eu acho que a área da saúde ela é um grande desafio. Nós temos aqui no vídeo, no nosso lettering, o endereço da Fátima. Mas você pode repetir. Quem quiser continuar essa conversa gostosa, proveitosa com você, onde é que te acha? Pode me encontrar pelo Instagram, eu acho que o acesso é mais fácil, é @a gestão do propósito. Tudo E junto, a gestão do propósito. exatamente. E eu fico à disposição para uma conversa, para um esclarecimento, para um bate-papo. Fico à disposição. Tivemos o privilégio de entrevistar no programa de hoje Fátima Corradini, falando sobre propósito de alma. Uma conversa que efetivamente vai muito além das expectativas materiais, não é isso? É isso mesmo. Fátima, muito obrigado pela sua presença e muito boa sorte no seu trabalho. Obrigada, Nelson. Obrigada a todos. Continue com a gente, que tem bem mais podcast por aí. Até mais.